dias estava bem coagulado, pulmão não respirava há 4 dias, coração não batia há 4 dias, e a própria irmã dele disse: olha, já está em estado de decomposição. E Lázaro foi curado, foi ressuscitado de uma maneira poderosa, de uma maneira espetacular. A ressurreição de Lázaro deve ser o milagre mais espetacular de Jesus. E este milagre ilustra exatamente quem é Jesus, a sua missão, e ele mandou um recado para todos os seus discípulos ao longo dos séculos. Quem é Jesus, segundo a Bíblia? Ele é um com o Pai e o Espírito Santo na Trindade. Ele está sempre conectado com o Pai e com o Espírito Santo, porque eles coexistem nessa única natureza divina, e um está no outro e o outro está no um. Assim existe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Mesmo quando ele se tornou homem, autolimitando-se no tempo e no espaço, ele continuou conectado com o Pai e com o Espírito Santo. Várias vezes Jesus disse: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Ele também deixou claro que conforme ele crescia, ele era ensinado pelo Pai. Ele disse: o meu ensino eu recebi do Pai. Ele disse: o meu ensino é o ensino do Pai. Ele também disse que os milagres dele eram milagres do Pai, ainda que fossem também milagres de Jesus e milagres do Espírito Santo, porque ele está totalmente conectado com o Pai e com o Espírito Santo. Por isso ele dizia: as minhas obras, referindo-se aos seus sinais, aos seus milagres, são obras do Pai, porque ele fazia com o Pai e também com o Espírito Santo. Ele deixou isso claro muitas vezes. Em 2 ocasiões especiais, ele deixou claro também a conexão dele com o Espírito Santo. Ele foi acusado no Evangelho de João por 2 vezes de fazer milagres e sinais por demônios. Nos outros evangelhos aparece também a mesma ideia, mas dizendo que ele fazia os milagres pelo poder de Belzebu, o maioral dos demônios, então o diabo, o Satanás aí, que ele fazia milagres por meio dos Satanás. Bom, como ele é conectado ao Pai e ao Espírito Santo, e como ele fazia tudo o que fazia, milagres, ensino, seja lá o que for, conectado ao Pai e ao Espírito Santo, falar que era Belzebu era uma ofensa direta ao Espírito Santo. Falar que era Belzebu era negar o testemunho do Espírito Santo que ele dava em Jesus e através de Jesus pelos milagres, e também no coração das pessoas convencendo, porque o ministério do Espírito Santo é testificar de Jesus, é glorificar Jesus e convencer os pecadores. Então falar que Jesus não tinha o Espírito Santo, ele tinha Belzebu, era uma ofensa ao Espírito Santo e era uma negação do testemunho que o Espírito Santo dava de Jesus por meio dos milagres. Então Jesus disse: quem blasfemar contra o Espírito Santo não é salvo, porque quem blasfema contra o Espírito, blasfema da sua existência, Pai, Filho e Espírito Santo, e do testemunho que ele dá de Jesus como o único e suficiente Salvador, convencendo as pessoas e também manifestando poder na hora do milagre. Então, negar o Espírito Santo, blasfemar contra o Espírito Santo, é negar Jesus, quem ele testifica. Sem Jesus ninguém é salvo. O Espírito Santo indica Jesus, e quem diz que o Espírito Santo não é o Espírito Santo é Belzebu, e eu não quero Jesus, não tem como a pessoa ser salva negando Jesus e negando o testemunho do Espírito Santo. Nessa hora Jesus disse assim, está em Mateus 12, 28. Se porém eu expulso os demônios pelo Espírito Santo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vocês. Jesus disse: olha, não é por Belzebu não, é pelo Espírito Santo que eu expulso demônios. Aliás, era pelo Espírito Santo, nessa unidade, Pai, Filho e Espírito Santo, que ele curou todos os cegos.
todos os paralíticos, que Ele curou o filho da viúva de Naim, que Ele curou a filha de Jairo, que Ele curou não, que Ele ressuscitou esses dois filhos aí, era pelo poder do Espírito Santo que Jesus fazia, não era só expulsar demônios, todos os outros sinais. Ele disse: se eu opero e faço o que eu faço pelo Espírito Santo, é porque o reino de Deus chegou. Que onde estava Jesus, estava o Pai, estava o Espírito Santo, estava o Rei do reino de Deus, estava o Senhor dos senhores, em unidade com o Pai e o Espírito Santo. Quem recebesse Jesus tinha perdão de pecados, saía das trevas para a vida, da morte para a vida, das trevas para a luz, porque Ele era o próprio Rei do reino e Ele é a porta do reino. Quem recebe Jesus deixa de estar debaixo da autoridade do pecado e do diabo, para estar debaixo da autoridade do Senhor, com os pecados perdoados e com a vida eterna. Então Jesus disse: o que eu faço pelo Espírito Santo. O que eu faço junto com o Espírito Santo. Em outras ocasiões Ele disse que fazia também nessa unidade com o Pai. Pai, Filho e Espírito Santo estão sempre operando nas Escrituras em unidade. Você lerá na Bíblia que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, é verdade. Você lerá na Bíblia que o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos ressuscitará os nossos corpos mortais, isso é verdade. E você também lerá na Bíblia: ninguém tira a minha vida, Jesus disse, eu a dou e a tomo de volta. É verdade que na ressurreição de Jesus, Pai, Filho e Espírito Santo estiveram envolvidos, porque eles estão envolvidos o tempo todo, em todos os milagres, em todas as libertações, em todas as operações de Deus. Pai, Filho e Espírito Santo estão envolvidos. Numa outra ocasião, Jesus falou dessa unidade dele e o Espírito Santo, quando ele foi visitar a cidade de Nazaré. Mas isso tem contexto e você precisa aprender, prestar bem atenção. Jesus foi criado em Nazaré. Nazaré tinha de 3.000 a 5.000 pessoas. Todo mundo se conhecia em Nazaré. Todo mundo era primo de todo mundo, do primeiro grau, do segundo grau, do terceiro grau, todo mundo se conhecia ali em Nazaré. As Escrituras dizem que Jesus frequentava a sinagoga. As Escrituras mostram que ele não era analfabeto. Então ele ia no sábado e quando criança ele aprendeu a ler e escrever na sinagoga. E a Bíblia diz que quando ele tinha 12 anos de idade, existindo nessa unidade Pai, Filho e Espírito Santo, tendo aprendido a ler e escrever na sinagoga, ele já dominava tanto que com 12 anos ele discutiu com os doutores da lei lá no templo. Então durante 30 anos Jesus morou em Nazaré. Durante 30 anos ele frequentou a sinagoga de Nazaré. Ele podia conversar e discutir com 12 anos. Então ele deve ter conversado e discutido até os 30 anos, porque ele estava nessa unidade Pai, Filho e Espírito Santo. Todo mundo conhecia Jesus em Nazaré. De repente ele sai de Nazaré, vai para a Judeia, batizado por João Batista. Então ele chama os seus primeiros discípulos ainda na Judeia. Ele encontrou João, André, Pedro ainda na Judeia. Ele foi para Galiléia, onde ele chama Filipe, Natanael e chama outros, e vai para o casamento em Caná, transforma água em vinho, e aí começa o ministério espetacular de Jesus, depois de batizado por João Batista, quando a unção do Espírito Santo desceu sobre ele na forma de pomba. Então Jesus foi para Cafarnaum, e ali em Cafarnaum, na beira ali do mar da Galiléia, esse grande lago de 28 quilômetros de comprimento, aqui tinha Cafarnaum, mais para lá era Betsaida, mais para cá era Tiberíades, e Jesus foi ali visitando essas aldeiazinhas, essas cidadezinhas, e fazendo milagres espetaculares. E se nós lermos a Bíblia prestando atenção, ninguém tinha dificuldade de aceitar Jesus como um profeta ungido. Isso nunca foi problema.
O problema é quando ele dizia: eu e o Pai somos um. O problema é quando ele dizia: o Pai ressuscita e vivifica os mortos, o Filho também, mas o Filho não faz isso sozinho. O Filho só faz aquilo que ele vê o Pai fazendo, porque ele opera em unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. O problema estava quando ele deixava claro que ele era eterno, preexistente, o pão vivo que desceu do céu. Ninguém tinha dificuldade de aceitar como uma espécie de Elias, uma espécie de Eliseu que ia fazer milagre, mas que ele era o Messias, ou que era Deus, um com o Pai e o Espírito Santo. Aí eles não recebiam Jesus, aí que o caldo entornava. Então Jesus resolveu visitar Nazaré. Agora ele já era conhecido como talvez um profeta muito ungido, que não tinha feito nada em Nazaré. Ele tinha viajado para outros lugares e passou a fazer milagres em outros lugares. Ele chegou em Nazaré, e o texto é bem emocionante, porque eles recebem Jesus com muita alegria. Quem não quer milagre, irmão? Quem não quer coisa espetacular? Todo mundo recebe Jesus com muita alegria. Mas presta atenção quando você lê a Bíblia. Nem sempre Jesus fez milagre, presta bem atenção. Ele entrou na sinagoga, ele sabia ler e escrever, ele podia debater com 12 anos de idade, ele era conhecido nessa capacidade, e agora ele parece que ele era um profeta que fazia milagres. Passaram a palavra para ele, o assistente da sinagoga passou o manuscrito para ele. Quando não tinha capítulos nem versículos, abriu, fechou, chegou em Isaías 61, verso 1. Isaías 61, verso 1. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ele leu Isaías 61, que qualquer judeu sabia, é um texto messiânico. O Messias, que significa ungido, seria plenamente ungido pelo Espírito Santo e faria sinais espetaculares. Ele leu um texto messiânico e pregou. Sabemos que ele pregou porque está escrito que se maravilhavam das palavras de graça que saíam da boca dele. Mas aí nós temos o resumo. Depois que ele pregou, ele disse assim: hoje se cumpriu essa escritura. Ele estava dizendo: eu estou aqui, mas eu sou o Messias profetizado em Isaías 61. Eu não sou só um profeta igualzinho Elias, não, é muito mais. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo, plenamente ungido, deixou a glória do céu, se tornou homem para morrer pelos nossos pecados, mas ele é Deus, ele é a fonte da vida, ele tem poder, ele tem autoridade, ele é o Rei dos reis, ele é o Senhor dos senhores, e ele vai voltar em grande poder e glória. Ele disse: hoje se cumpriu. E também se cumpriu outra escritura, que a maior parte dos judeus iam rejeitá-lo e as nações iam abraçá-lo. Está na Bíblia, principalmente em Isaías, que os judeus iam rejeitá-lo. Você pode ver a estatística mundial hoje. Por dedução estatística, tem 1 bilhão de pessoas que confessam Jesus como Senhor e Salvador. 1 bilhão de pessoas que confessam, eles não são judeus. Os judeus que creem em Jesus é 1% dos judeus do mundo. 200 mil judeus confessam Jesus como Messias. E 1 bilhão de não-judeus receberam Jesus como Senhor e Salvador. Como estava escrito, ele seria abraçado pelas nações. Naquela hora estava cumprindo uma profecia, porque eles não aceitaram essa pregação. Eles queriam uma espécie de Elias que ia fazer milagres. Eles não aceitaram e começaram: mas ele não é filho de José? Todo mundo conhecia o seu José. Possivelmente ele estava morto, mas eles conheciam o seu José. Ele não é filho de José, não é filho da Maria. Então, como é que é? Como é que ele é o Messias? E o sermão agora virou, irmão. O negócio chegou assim, todo mundo queria milagre. Agora não, ele não é o Messias. O clima mudou, estava ruim a situação e piorou. E piorou.
Porque Jesus resolveu dizer: vocês estão me rejeitando, mas as nações vão me receber. Sabe como ele disse? Ele disse assim: nos dias de Elias, havia muitas viúvas em Israel, mas Elias foi enviado para a viúva de Sarepta de Sidom, uma mulher fenícia não judia. Então Jesus estava dizendo: uma mulher não judia, que vocês dizem que tem mais pecado, que é mais amaldiçoada, que é mais impura, foi usada por Deus e era serva de Deus. Aí piorou então, piorou, aí ia piorar mais ainda. Jesus olhou para eles e disse: nos dias de Eliseu, havia muitos leprosos em Israel, mas Eliseu curou o leproso Ciro, Naamã sírio, ele que foi curado, um que não era judeu. Gente, mas se você falar para um judeu religioso que um não judeu é mais santo do que ele, mais servo do que ele, eles ficaram numa raiva. Você pode ler lá em Lucas 4, que eles pegaram Jesus, tiraram da sinagoga agora para matar, jogar num precipício. Eu já passei de carro ali pela Galileia, por Nazaré principalmente, e a minha curiosidade é essa: onde está o abismo? Gente, tinha abismo para todo lado, porque era um lugar nas montanhas, o carro vai passando, abismo de cá, faz uma curvinha, abismo de lá, tinha abismo para todo lado. E o texto diz que quiseram jogar Jesus no abismo abaixo, mas não era hora dele morrer pelos nossos pecados. Ele saiu, acabou ali, o culto acabou, a congregação queria matar Jesus, receberam Jesus, que nem o Elias vai fazer milagre, quando ele disse: não, eu estou plenamente ungido pelo Espírito Santo, eu estou totalmente conectado com o Espírito Santo, é por isso que está acontecendo os milagres, porque eu sou o Messias. Não, ele não é o Messias não. Aí ele disse: vocês estão me rejeitando, as nações vão me receber. E aí eles quiseram matar Jesus, aí o culto acabou. Eu sempre oro, eu sou pastor: Senhor, me livre do culto, que no final eles vão querer me matar, e que não seja hoje à noite, que o Senhor me livre hoje à noite. Aí é o momento que Jesus falou pela segunda vez, que ele estava plenamente conectado com o Espírito, tudo o que ele fazia. Ele pregava boas novas aos pobres, plenamente ungido e conectado com o Espírito Santo. Ele curava os quebrantados de coração, totalmente conectado com o Espírito Santo. Ele proclamava a libertação aos cativos do pecado, do diabo, da morte, de tudo que não presta, no poder do Espírito Santo. Ele põe em liberdade os algemados no poder do Espírito Santo. Isaías continuou, e é maravilhoso, Isaías 61, verso 2: e apregoar o ano aceitável do Senhor, e o dia da vingança do nosso Deus, e consolar todos os que choram. Ele pregava o ano aceitável do Senhor. Hoje, pela obra do Messias, vocês podem sair das trevas para a luz. Ele pregava: arrependam-se, é chegado a vocês o reino de Deus. Eles podiam sair das trevas para a luz, da morte para a vida. Ele pregava o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, contra o pecado, o diabo e a morte, que passaram a agir a partir do jardim do Éden, e a consolar todos os que choram. Isaías não parou aí, verso 3: e pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. É isso que Jesus estava fazendo no poder do Espírito Santo, em plena unidade com Deus Pai, em plena unidade com Deus Espírito, totalmente unido, pregando o evangelho aos pobres de espírito, porque ele evangelizou muitos ricos também, curando os quebrantados de coração, proclamando libertação, consolando os que choram, anunciando o ano aceitável do Senhor, pondo sobre os que estavam em cinza, estado de humilhação, uma coroa, em prantos, óleo de alegria. Estava ali com o espírito angustiado, um manto de louvor. É isso que Jesus fez ao longo dos 3 anos. Quando nós chegamos na ressurreição de Lázaro, aqui tem contexto também, presta bem atenção.
Jesus amava Lázaro, Marta e Maria. Cada vez que ele ia para Nazaré, ele parava em Betânia, a 3 quilômetros ali do templo. É bem pertinho, lógico que tem uma baixada assim, tem uma subidona assim, mas ele parava em Betânia, meio grudado assim no Monte das Oliveiras. A casa de Lázaro, Marta e Maria dava o apoio logístico para Jesus e hospedava Jesus muitas vezes, até um certo ponto dava esse apoio logístico, mas está claro na Bíblia que era Jesus mais 12 homens, 13 homens, eles dormiam ao ar livre no Monte das Oliveiras, e Jesus dormia ao ar livre ao longo de 3 anos. Ele disse: o filho do homem não tem onde reclinar e repousar a cabeça, porque não tinha quarto para 13 homens, não tinha suíte. Eu cheguei, eu quero 13 suítes, não tinha nada disso. Eles dormiam ao ar livre, assim foi o ministério de Jesus. Uma vez ele chegou na casa de Lázaro, Marta e Maria. Marta era mulher de iniciativa, ela foi resolver o problema da logística de 13 homens que acabaram de chegar. Maria gastou mais tempo com Jesus, e Jesus deixou claro para Marta que a prioridade ali era ele, mas ela não estava errada de ser uma mulher de iniciativa. Gente, sem iniciativa não acontece nada, hein? Dá seus pulinhos aí, vai trabalhando, resolvendo os problemas da vida, porque sem iniciativa não resolve nada. Então Marta tem o seu valor. E aí então, ele foi lá numa certa ocasião ressuscitar Lázaro, e 6 dias antes de ser crucificado, antes de ser preso, ele estava na casa de Lázaro. Lázaro não era pobre. Na casa dos ricos tinha bastante espaço. Na casa dos ricos tinha divã. Você não percebe em português, mas não está no grego. Jesus estava comendo reclinado. No divã você apoia a cabeça com o cotovelo esquerdo. Você está com o seu corpo ao longo do divã, os pés para fora. Maria entrou, jogou um perfume ali nos pés de Jesus, secou com seus cabelos, e Jesus disse: ela está preparando o meu corpo para o meu funeral. 6 dias antes da crucificação, está lá em João 12. Jesus era muito amigo de Lázaro, Marta e Maria, e numa certa ocasião Lázaro ficou enfermo, e as irmãs mandaram um recado. Veja bem, não menciona os pais deles, possivelmente estavam mortos. Não menciona os maridos e os filhos de Marta e Maria. Parece que eram mulheres jovens, sem marido e sem filhos. Morreu Lázaro, elas estavam na roça, né, irmão? Não tinha pai, não tinha mãe, o irmão mais velho morreu, elas estavam na roça. Elas mandaram um recado para Jesus: nosso irmão está enfermo. A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro, Marta e Maria, e a Bíblia diz que nessa hora Jesus disse assim: essa enfermidade não é para a morte, essa enfermidade é para a glória de Deus e para a glória do Filho do Homem. Ele disse isso. Esperou mais 2 dias, ele esperou mais 2 dias, e aí ele disse: vamos para a Judeia. Os discípulos sabiam que eles queriam matar Jesus, então eles falaram assim: mestre, mas estão querendo matar o Senhor lá. Para resumir essa história, Jesus falou na linguagem figurada, João 11, verso 11: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou despertá-lo. Ele falou nas metáforas que ele costumava dizer. Os discípulos falaram: Senhor, mas o Senhor está dormindo? que não vou perturbar, né? Eles não queriam ir para a Judeia porque sabiam da ameaça de morte. Então aí Jesus falou bem claro, 11:14. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para resumir essa história, então eles resolvem ir para a Judeia, porque Jesus disse: agora eu estou indo para a Judeia, pronto, acabou. E os discípulos: Senhor, querem matar o Senhor, mas eles obedeceram, e Tomé foi bem contrariado. Tomé disse assim: então vamos, né? Aí mata o Senhor, mata nós também, mas nos mata também, então vamos, né? E foi bem contrariado. Chegando lá, Marta era de iniciativa. Falaram: olha, Jesus está chegando. Ele nem tinha entrado em Betânia. Ela saiu correndo atrás de Jesus, chegou para ele e falou assim: se o Senhor tivesse chegado, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que o que o Senhor pedir,
Deus fará. Aí Jesus falou bem claro, agora não tem metáfora, 11:23, João 11:23. Jesus disse: o seu irmão há de ressuscitar. Agora não tem metáfora, ele falou bem claro. Irmão, Jesus quis ressuscitar Lázaro. Jesus quis fazer esse milagre espetacular. Esse milagre ilustra exatamente quem Ele é. Ele é um com o Pai e com o Espírito Santo. Esse milagre ilustra exatamente quem Ele é: Deus encarnado em unidade com o Pai e com o Espírito Santo. Ele quis fazer esse milagre. Sabe, Ele podia ter ido lá e curar, mas você sabia, Ele não precisava ir lá para curar. Ele curou o servo do centurião romano sem ver o servo. O centurião romano disse: basta uma palavra só e o meu servo será curado. Ele deu a ordem, o homem foi curado, o servo foi curado. Está escrito em João 4, nós não vamos ler. Jesus estava uma segunda vez em Caná, e um oficial do rei, nesse caso Herodes Antipas, responsável ali por essa área da Galileia, ele havia construído um palácio em Tiberíades, e o filho de um dos oficiais estava enfermo. Jesus já tinha passado por Cafarnaum, já tinha feito um monte de milagres, já tinha passado naquela região, e o homem foi atrás de Jesus em Caná e disse: meu filho está à beira da morte. Jesus disse para ele: o seu filho vive, pode ir. E o homem voltou 30 quilômetros de Caná até Cafarnaum, 30 quilômetros. Quando ele chegou lá, o filho dele não estava mais à beira da morte. O filho dele estava são e salvo. Fizeram os cálculos, está no final de João 4. Fizeram os cálculos e concluíram que o menino melhorou quando Jesus disse: o teu filho vive. Para curar, Jesus não precisava ir, bastava uma ordem. Ele não quis curar, Ele quis ressuscitar, porque este milagre fala quem Jesus é. Ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Esse milagre fala o que Jesus quer fazer na vida dos seus discípulos, e fala o que Ele vai fazer na nossa vida. Esse milagre é espetacular. Aí ela disse: ah, sim, Ele vai ressuscitar no último dia. Jesus disse: não, vai ressuscitar a hora que eu quiser. Eu sou a ressurreição e a vida. João 11:25. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E o verso 26. E quem vive e crê não morrerá jamais. Nessa hora Marta falou: eu creio, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Marta mandou chamar Maria. A impressão que eu tenho é que Maria era a caçulinha. Tudo indica que eram jovens mulheres, não casadas, sem filhos. Maria saiu que nem um rojão. E havia vários amigos ali pranteando com elas, porque acontecia isso, né? Não havia estrada, não havia carro, tudo era demorado. Demorava para chegar no lugar do funeral, depois demorava para sair. Eles ficavam 3, 4 dias no mesmo lugar. Casamento era a mesma coisa, demorava para chegar uma semana de casamento, depois voltava para os seus lugares. Tudo era muito demorado. Aí Maria saiu correndo. Aí quem estava ali para consolá-las acharam que ela estava indo no túmulo e foram correndo atrás de Maria. Maria chegou, mas Maria chegou, ela foi bem intensa. Ela se lançou aos pés de Jesus, com muito choro, com muito sentimento de perda. Ela disse: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. A cena foi muito, muito forte. Não tinha mais condição nem de diálogo. Jesus se comoveu e chorou com toda aquela turma. E aí ele disse assim: aonde está o corpo? Levaram Jesus até o túmulo. Ele disse: tira a pedra. Deu uma ordem e Lázaro saiu. Depois de 4 dias, agora o pulmão funcionava, agora o coração batia, agora o sangue não estava mais coagulado. E você sabe, né?
Se quando o cadáver, o sangue coagula e vai ficando hematoma roxo para cá, roxo para lá, agora não tinha nada de roxo, totalmente curado com vida. Talvez o milagre mais espetacular, que ilustra que Ele é um com o Pai e o Espírito Santo, ilustra que Ele é a fonte da vida. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele é a fonte da vida, Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê nele, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê não morrerá jamais. Vai para a presença de Deus. O cadáver vai para o cemitério, mas o espírito vai para a presença de Deus. E na ressurreição dos mortos em Cristo, na primeira ressurreição, receberão corpos celestiais, incorruptíveis, em poder e glória. Jesus fez esse milagre espetacular porque Ele queria revelar quem Ele é, e Ele queria mandar um recado. Sabe qual é o recado? Ele é o mesmo, ontem, hoje e sempre. Ele continua unido com o Pai e o Espírito Santo. Ele continua operando milagres nessa unidade, Pai, Filho e Espírito Santo. Quando tem milagre, o Espírito Santo está envolvido, o poder do Espírito Santo está envolvido. Quando tem libertação, o Espírito Santo está envolvido, o Pai está envolvido, Jesus está envolvido. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, um com o Pai, com o Espírito Santo, e Ele está fazendo a mesma obra até Ele fazer na plenitude. Pelo poder do Espírito Santo, o Evangelho continua sendo pregado aos pobres. Pelo poder do Espírito Santo, Ele continua curando os quebrantados de coração. Pessoas que passaram por situações mais horríveis da vida, Ele continua tocando e curando os quebrantados de coração. Ele continua libertando os cativos do pecado, diabo e morte. E pecado tem variações. Às vezes a escravidão do alcoolismo, às vezes a escravidão das drogas, às vezes a escravidão do sexo, às vezes a escravidão de tantas coisas erradas, às vezes aquela falta de caráter mesmo. Aí quando encontra Jesus, Ele continua libertando do pecado, do diabo e da morte, e continua libertando do juízo final. Nele somos justificados. Por meio da igreja cheia do Espírito Santo, Ele continua dizendo: o ano aceitável do Senhor é agora. Haverá um dia que Ele vai voltar em grande poder e glória. E esquece, hein? Quem converteu, converteu. Quem não converteu, não converte mais. Ele vai separar bode de ovelhas. Ele continua dizendo: é possível ainda ser salvo, é possível ser perdoado, é possível ser transformado, é possível receber vida eterna, é possível receber o amor e a consolação de Deus, é possível. Ele continua dizendo: é chegado o reino de Deus, apregoar o ano aceitável do Senhor, a vingança do nosso Deus contra o diabo e o pecado ali no jardim do Éden. Ele continua revertendo aquele quadro horroroso através da pessoa de Jesus, e Ele continua consolando todos os que choram. Ele continua pegando aqueles que estão humilhados e colocando uma coroa, os que estão em pranto, colocando óleo de alegria, os que têm espírito angustiado, manto de louvor. O que você acha que aconteceu no cemitério? Quando a porta abriu, irmão, quem estava chorando não chorava mais. Quem estava com pranto, agora tinha óleo de alegria. Marta e Maria deviam estar pulando de alegria. Lázaro voltou, Lázaro voltou. Ele substituiu o pranto por óleo de alegria, o manto de louvor. Ele tirou o espírito angustiado e deu um manto de louvor, uma coroa no lugar de cinza. Ele continua fazendo a mesma. Esse que é o recado. O que Ele fez na vida de Lázaro, Ele continua fazendo. Sabe por quê, irmão? Um dia eu e você vamos ser Marta e Maria, e outro dia nós vamos ser Lázaro. O dia de Lázaro demore mais um pouquinho. Irmãos, não tem jeito. Sempre vem uma situação que a gente fica muito triste, parece que a vida acabou, não é? Sempre tem uma situação
horrível, horrível. Um parente foi para o hospital, e vem do dia para a noite, um AVC, um ataque do coração, seja lá um acidente, seja lá o que for. Eu tinha conta do Banco Master, entendeu? Sempre vai ter uma desgraça aí que vai entrar na nossa vida, sempre vai ter. Um dia a gente vai ser Marta, Maria, outro dia a gente vai ser Lázaro, mas Jesus vai ser o mesmo. Ele vai continuar sendo o mesmo. Eu tenho algo para te dizer, não é só Lázaro que vai morrer não. Todos os crentes que não foram arrebatados vão morrer um dia, mas todos os salvos em Cristo vão ressuscitar. Lázaro ressuscitou e voltou a morrer. Quando nós morrermos, nós vamos para a presença de Deus no paraíso. E quando a gente ressuscitar, nós vamos receber corpos celestiais. Lázaro ressuscitou com o seu corpo humano. Eles tinham mania de enterrar enrolando um lençol com ervas aromáticas, do tronco para baixo, e tinha um outro lençol, outro pano para a cabeça. E Lázaro saiu assim, parecia assombração, foi saindo assim. Aí Jesus disse: desamarra, que ele saiu tudo amarrado. Senhor Jesus, o Senhor falou para você: eu estou saindo, mas está apertado. Ele saiu, aí Jesus falou: desamarra. Vai chegar o dia, irmão, que nós vamos ressuscitar, não vai ter nenhuma amarra. Sabe o que é o recado? Jesus continua fazendo a mesma obra. E vai ter um dia, irmão, escreve o que eu estou falando. Vai chegar um dia, na plenitude do reino de Deus, quando nós ressuscitarmos, nunca mais vai ter doença, nunca mais vai ter morte, nunca mais vai ter dor, nunca mais vai ter choro. Ele vai colocar uma coroa em vez de cinza na nossa cabeça, mas para toda a eternidade, nunca mais vai ter cinza. Ele vai colocar óleo de alegria em vez de pranto, por toda a eternidade, nunca mais vai ter pranto. Nessa terra ainda tem pranto, mas na plenitude do reino de Deus não vai ter pranto. Nós vamos ter um louvor maravilhoso lá nas regiões celestiais, e nunca mais vai ter espírito angustiado. Ele vai fazer essa obra na plenitude. Ele está fazendo aqui na terra, Ele está mudando, Ele está transformando, mas Ele vai fazer isso na plenitude. Esse é o recado. Ele podia ter curado à distância, essa é mais uma cura. Lázaro está com dor, não está mais com dor. Lá está com dor de cabeça, está mais dor de cabeça. Estava com ferida, não está mais. Ia ser mais um milagre. Mas a ressurreição de Lázaro ilustra que ele é um com o Pai e o Espírito Santo. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem vive e crê não morrerá jamais. Ele é o Senhor. Esse é o recado. Ele esperou chegar lá 4 dias, o corpo estava em decomposição, porque ele queria mandar esse recado para nós. É triste dizer, mas nós teremos os dias de Marta e Maria, e nós teremos os dias de Lázaro também. Volta e meia aqui nessa igreja é um funeral. Partiu esse irmão, aquela irmã, aquele outro irmão. Chegou a hora de partir, partiu. É sempre triste. Ainda que a gente saiba que estão com o Senhor, é sempre triste. Mas vai ter um dia que nunca mais vai ter funeral. Nunca mais vai ter coroa de flores. Aliás, quiser dar alguma coisa para mim, dá aqui enquanto eu estou vivo, porque quando eu estiver estendido aqui, irmão, não importa se tem 5 coroas, aí não vale nada para mim que vou estar morto. Então, pastor, quanto custa uma coroa? Estou brincando, gente. Aleluia, glória a Deus. Vai cortar isso na internet não, porque você vira um rodo. Vamos ficar em pé, vamos orar. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Jesus continua consolando os que choram. Eu vou fazer um clamor aqui, você ora junto, fica na liberdade do Espírito Santo, ora junto, amém? Aleluia, fala aleluia, glória a Deus. Eu vou orando, você ora também. Tem enfermo na sua família, ora enquanto eu estiver orando. Tem pessoa chorando na sua família, ora enquanto eu estiver orando. Está com luta, está com o espírito angustiado, clama a Jesus. Ele está ainda pelo Espírito Santo, dando um manto no lugar do espírito angustiado. Ele é o mesmo Senhor Jesus.
Ele botou fogo lá em Betânia. Quando Lázaro saiu do túmulo, toda a tristeza, toda a angústia foi embora. Mas isso não era o principal. O principal era dizer para todos os seus discípulos: a morte não tem poder contra vocês. Vocês estão em Cristo. Esse era o recado. Aleluia, aleluia. Quando eu estiver orando, ora aí também. Arruma uma pessoa do fogo que gosta de falar aleluia, glória a Deus. Gruda e vai orando com alguém aí, amém? Pode sair do seu lugar, vai orando com o povo da oração. Não fica com vergonha, não fica com vergonha de orar, não fica com vergonha de clamar. Talvez você está com problema na família, você está precisando de oração. Ele é o mesmo Jesus, mas você tem que clamar, irmão. Você tem que clamar. Marta e Maria clamaram. Maria chorou, Maria caiu nos pés dele. Oh, se o Senhor tivesse aqui. Ela chorou tanto que Jesus chorou também. Então fale com Deus, clama. Põe a sua situação pessoal, põe a situação da sua família, põe o seu coração, põe as suas situações à presença de Deus. Vai clamando, Ele é o mesmo Jesus. Pai amado, obrigado pela revelação de Jesus ao longo das Escrituras. Obrigado pela revelação de Jesus na ressurreição de Lázaro. Obrigado por esse recado. Oh Senhor, tem dias que nós somos Marta e Maria. Tem dia que nós vemos Lázaro mortos. Tem dia que nós seremos Lázaro. Mas o consolo do Senhor é eterno, a salvação do Senhor é eterna, o poder do Senhor é eterno, a glória do Senhor é eterno, a vida do Senhor é eterno. Pai amado, consola o teu povo, consola o teu povo, consola o espírito angustiado, consola, Senhor, irmão que está em pranto, sem fé, sem alegria, sem fé, perdido, consola. Pai amado, nós colocamos a urna de oração na Tua presença. Quanto choro naquela urna de oração, quanta tristeza naquela urna de oração, quanto espírito angustiado ali, mas o Senhor é o mesmo, aleluia. Estamos abençoando essas pessoas com a resposta de Jesus. Pai amado, nós oramos pelo nosso irmão Orlando, que teve um AVC. Nós o abençoamos em nome de Jesus. Nós oramos pelo irmão da Júlia, o Guilherme, que está se recuperando de um AVC. Nós continuamos abençoando o Guilherme em nome de Jesus. Nós continuamos abençoando o Guilherme em nome de Jesus. O Senhor é o mesmo Jesus. O Senhor é o mesmo Jesus que consola os que choram. O mesmo que coloca uma coroa no lugar de cinzas. O mesmo que coloca óleo no lugar do pranto. O mesmo que coloca um manto de louvor no lugar do espírito angustiado. Abençoamos o Guilherme, abençoamos o irmão Orlando. Abençoamos os membros de nossa igreja que fizeram os seus pedidos, estão ali na urna. Recebemos a tua bênção, aleluia. Recebemos para o teu povo, para a tua igreja, a alegria do Espírito Santo, aleluia. Recebemos a vida de Jesus, a esperança de Jesus, a fé de Jesus, a vida de Jesus, a cura de Jesus. Nós recebemos as tuas bênçãos e oramos no poderoso nome de Jesus. Amém.